Fala para eles acompanharem as aulas nos PowerPoint que tem na sequencial. Pessoal, então, é a primeira vez que estou dando uma aula pelo YouTube. Quero agradecer aqui a participação de todos que já entraram, agradecer aqui a presença do meu filho aí, que deu uma forçona aí pra gente estar nessa noite juntos aqui. Então é tudo muito novo aqui para mim, vocês vão tendo paciência aí comigo, viu. E pessoal, já que todos estão me ouvindo bem, né, a Marta também, ó, "Tô aqui", maravilha. É isso aí, pessoal. Então, eu creio que o YouTube funciona assim, eu vou falando, eu vou explicando aqui a aula para vocês, eu peço que vocês então entrem na só no portal, né, da sequencial para marcar presença. Quem puder, acompanhar também, dividindo a tela, e acompanhar, assim, os slides, será muito bom também. E vocês vão então, daqui a pouco, quando, assim, enviando para mim as perguntas, né, então vocês vão ter que digitar aí as perguntas, é isso, né, vocês vão ter que digitar, e assim a gente vai se adaptando, tá certo, pessoal? Então vamos lá, vamos juntos. Já falei boa noite a a todas, né, e a todos aqui, e vamos juntos. Então, pessoal, hoje, ah, meu filho está ajeitando aqui, também já agora ficou melhor. Então hoje nós estaremos falando sobre um tema muito interessante aqui, cuidados intensivos na gestação complicada, tá certo? E a aula passada nós falamos um pouco sobre hemodiálise. Espero que vocês tenham gostado da matéria e, claro, se houver alguma necessidade, a gente pode até voltar um pouco, né, nesse assunto. E antes de falar um pouquinho sobre cuidados intensivos na gestação complicada, pessoal, eu quero saber se alguém tem alguma pergunta, algo que nesse momento eu possa esclarecer sobre hemodiálise. Alguém tem alguma pergunta antes da gente prosseguir aqui com cuidados intensivos na gestação complicada? Todos estão me ouvindo? Alguém quer falar alguma coisa? Podemos prosseguir? Ok, pessoal. Obrigado, viu? Porque como é novo a situação, eu tenho que me adaptar também, viu? Vocês é a primeira turma que eu estou fazendo um YouTube na vida, viu? Então vai ficar marcado. Isso, estou ouvindo, está bem claro, podemos prosseguir. Obrigado, pessoal, pelo feedback, viu? Obrigado pelo apoio aí. Intensivistas, futuros auxiliares e técnicos de enfermagem, intensivistas que estarão trabalhando na unidade de terapia intensiva. Vamos falar aqui sobre gestação complicada. Então, vocês já perceberam aí que quando a gente começa a falar um pouco sobre gestação complicada, vamos
A principal causa, pessoal, de uma gestação complicada, quando ela chega para nós na UTI, é a hipertensão, tá? Então, ah, olha só, eu queria já fazer essa introdução aqui para vocês. As principais causas de admissões maternas na unidade de terapia intensiva têm sido as síndromes hipertensivas relacionadas à gestação. Então, quando se fala de uma gestação complicada, nós estamos falando diretamente a um quadro hipertensivo. Então, quando vocês, não sei se muitos já estão aí conseguindo ver a imagem, eu coloquei ali uma gestante e sobre a barriga, né, um aparelho de pressão arterial, tá? Então, uma das questões que serão abordadas aqui, além da hipertensão, e o que precisa ficar muito claro hoje é o que é uma pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Então, do momento em que vem à mente uma paciente gestante e ela dá entrada na UTI, nós já vamos associar que, na maioria das vezes, é por conta de uma hipertensão descontrolada. E aí temos a questão: é uma pré-eclâmpsia ou uma eclâmpsia? Então, isso vai ficar mais claro aí no, no decorrer da aula. E, como diz aqui, né, as síndromes hipertensivas relacionadas à gestação, causando aí, desencadeando algumas cardiopatias, porque a hipertensão, infelizmente, ela altera, né, toda a fisiologia do coração e o paciente evolui aí para um edema agudo de pulmão, insuficiência respiratória aguda e sepse. Então, quando a gestante ela evolui para um quadro hipertensivo, é isso que vai acontecer. Edema agudo de pulmão, insuficiência respiratória aguda e, infelizmente, sepse. Infelizmente. As complicações, né, quando a gente observa que essas gestantes vão lá para a UTI, como qualquer outro quadro clínico hipertensivo, as lesões são renal, né? Então tem aí uma lesão renal aguda, né, que hoje nós chamamos de doença renal aguda, viu, pessoal? Antigamente era insuficiência renal aguda. Hoje é doença renal aguda. E esse quadro leva também, pessoal, a uma hipotensão, hemorragia e sepse. Então vocês imaginam que o manejo de uma paciente gestante dentro de um hospital, dentro de uma UTI, não é fácil, porque eh, v muita das gestantes que se internam na UTI vão evoluir para esses tipos de situação, gente. Edema agudo de pulmão, insuficiência respiratória aguda, sepse, vai ter lesão renal aguda. Por isso que na última aula foi até bom a gente ter visto sobre métodos dialíticos, porque essa paciente vai precisar de uma hemodiálise, né? Por que que ela vai precisar? Porque tem ali uma lesão renal aguda, tá? As, as principais causas de óbito na gestante, né? Numa gestação complicada, pessoal, tem sido o quê? O choque hemorrágico. Falência de múltiplos órgãos, né? Já tendo à luz aí a sepse e insuficiência respiratória e sepse. Veja bem como é difícil o manejo dessa paciente. Veja bem. Por isso que é tão importante, não somente
o acompanhamento na unidade básica de saúde, o pré-natal, né. Então o pré-natal, ele vai, tipo assim, evitar, ele vai fazer de tudo para que essa paciente não chegue numa situação como esta que nós já estamos, assim, descrevendo para vocês, né. Por isso que é uma gestação complicada. E logo, logo nós vamos falar, pessoal, da vamos ir um pouco mais a fundo a respeito da pré-eclâmpsia e da eclâmpsia, tá certo? Ah, uma das complicações, né, que leva a essa gestante para UTI, né, além da hipertensão, nós temos aqui, pessoal, a infecção intra-amniótica, né. É a infecção do líquido que envolve ali o feto, né, o líquido amniótico, que nós temos então uma terminologia que é a cario carioamnionites. É um nome bem difícil, né. Aqui o meu slide está bem pequenininho para abrir uma tela aqui para gente. Então, é uma infecção intra-amniótica, é no líquido amniótico mesmo. É uma infecção do córion, né, do ânion, líquido amniótico, placenta, né, ou uma combinação. Então, quando a placenta infecta, também leva essa paciente para UTI, tá. Então a infecção do líquido amniótico pode ocorrer em qualquer fase da gestação, porém é mais frequente, né, próximo ao parto ou no puerpério, tá. Então quando tem essa infecção no líquido amniótico, é quase perto ali do parto ou no período do puerpério. A infecção, né, esse quadro infeccioso, né, então a infecção aumenta o risco de complicações obstétricas, claro, e problemas no feto e neonatal, tá. Hã, os sintomas incluem febre, sensibilidade uterina. Eu vou dar um tempo aqui que tem um pessoal que está digitando, deixa eu ver o que que vocês querem aqui. A Larissa, né, consigo acompanhar pelo site o seu conteúdo. Hã, e como se descobre que está com essa infecção? A Elaine, como se descobre? É, se essa infecção, ô Elaine, né, se descobre fazendo tendo essa ida no ginecologista, fazendo o pré-natal, tá, e a própria mãe apresenta um quadro febril, tá certo, Elaine? Então se descobre assim, tá bom? Então temos aqui os sintomas que inclui febre, olha lá, então estou respondendo a sua pergunta agora, tá bom, Elaine, né, você me perguntou, né, como se descobre que está com essa infecção? Olha lá, chegou bem na hora certa. Tá aqui, ó, os sintomas incluem febre, sensibilidade uterina anormal. Ó uma outra coisa interessante aqui, o líquido amniótico fétido. Então, é uma secreção que começa a sair mais fétida. Ó, uma secreção cervical, ó, purulenta, olha só. E taquicardia materna ou fetal. Então, a gente começa a perceber, pessoal, taquicardia e febre, a gente já começa a suspeitar o quê? Que alguma coisa realmente tem de errado. Normalmente, taquicardia e febre são para pacientes que já estão no estado de sepse, não é verdade? Taquicardia e febre dentro de uma UTI. É o caso dessa paciente. Ó, o diagnóstico é feito por critérios clínicos específicos, tá? Ou seja, taquicardia e febre, tá? Ou na infecção subclínica por análise do líquido
amniótico. Então esse líquido, de uma forma ou de outra, ele também é analisado. Então, além, do diagnóstico clínico, o que vem a ser o diagnóstico clínico? Taquicardia, febre, também tem análise do líquido. O tratamento é feito com antibióticos de amplo espectro, antitérmicos e o parto. E aí é um parto prematuro, né, gente? Aí é que está o problema, né? Aí já entra um parto meio que prematuro. E aí vocês imaginam que um dia eu estava lá no Einstein e tive que passar um catéter numa paciente gestante. E ela estava lá na UTI, não com esses problemas, mas ela era gestante, estava internada na UTI, e eu tive que passar um catéter, né, o PIC, né, o catéter central de inserção periférica, né, o PIC, nessa paciente. Porque existem algumas situações que precisa ter um bom acesso para fazer todas as medicações necessárias, porque o acesso periférico nessas pacientes, né, um íntima, um Nexiva, enfim, um acesso periférico nessa paciente não dura. E a veia não aguenta, né, pessoal, um antibiótico de amplo espectro. Não aguenta. Então tem que passar um catéter que realmente venha suportar todas essas medicações, né. E eu já cuidei de umas pacientes, né, e não é fácil, né, porque a gente tem que tirar o raio tem que fazer um raio-x, expor um pouco a paciente, expor um pouco, né, a criança que está a nascer numa radiação. Claro que temos todo um sistema de segurança, né, mas não é fácil para uma gestante estar numa situação como essa, numa unidade de terapia intensiva, recebendo antibióticos, e a gente sabe que alguns antibióticos podem afetar realmente o feto em desenvolvimento, a criança em desenvolvimento. E aí, por isso que, na última linha aqui, o tratamento é feito com antibióticos de amplo espectro, antitérmicos e o parto. E normalmente esse parto é como diz, é um parto prematuro, tá? É um parto prematuro. Alguém quer me fazer alguma perguntinha? Eu dar uma pausa aqui, né? Podemos continuar? Então eu vou continuando aqui e eu vou estar de olho aqui nos comentários de vocês para não deixar ninguém sem resposta, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Ah, gestação. Opa, tem uns ok aqui. A Luciana, pode continuar. Obrigado, pessoal, pelo feedback aí. Vamos lá. Vocês acreditam? Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu estou meio que nervoso aqui, viu? Mas vamos que vamos. A Elaine dizendo ok. É isso aí. Vamos lá então, pessoal. Vamos continuar aqui. Então, gestação complicada. Nós vamos falar um pouquinho de infecção, sepse, né? Então, nós sabemos que essa palavra sepse é uma infecção generalizada, tá certo? E vamos que vamos. As complicações maternais, né? Vamos lá. Incluem aumento do risco dos seguintes, ó, bacteremia, né? A sepse, necessidade de cesariana. Então, de repente, a gestante pensava aí que seria um parto, no fim, vai ter que ser uma cesariana, né, pessoal? Vai ter que ser uma cesariana. Ah, atonia uterina, né? Infelizmente, fica sem movimento. E uma hemorragia pós-parto. Essas são algumas complicações neste contexto de uma gestação complicada. E a hemorragia, como nós vimos, né, no primeiro slide, é uma das principais causas, né, de óbito. Então a gente não pode lembrar, não podemos esquecer que a principal complicação aí de óbitos é a hemorragia, viu, pessoal? Hemorragia uterina, tá?
Abrindo aqui um parêntese, a Luciana Pacheco está me perguntando aqui, né, como vai ficar quando acabar? Vamos ter que repor as aulas para depois ir para o estágio, né? Olha, eu creio que não, viu, Luciana Pacheco, né? Eu creio que não, porque as aulas, como vocês podem perceber, estão acontecendo. Então, por isso que é muito importante os demais professores, Luciana, procurar fazer de tudo. Olha, é pelo WhatsApp, é por um vídeo aqui no YouTube, é procurar fazer de tudo para dar uma assistência, um suporte para vocês, tá bom? Então, eu creio que nós estamos engajados para fazer isso. Penso eu que não haverá essa reposição, porque ela já está acontecendo, as aulas já está acontecendo, tá? A questão aí é o estágio. E aí, não é a minha área, né, então eu vou me reservar em falar um pouco mais da teoria. Tá bom, Luciana? Eu espero ter te ajudado, tá? Hã, a o Luiz está perguntando a respeito, por exemplo, de óbitos do bebê ou da gestante. É, Luiz, vamos chegar no momento aí que eu vou responder. Você me lembra, Luiz? É porque, haverá um momento de difícil escolha. E foi bom que você trouxe isso à baila, Luiz, por quê? É onde nós entramos aqui numa questão da ética, né, uma questão ética. Nós sabemos, já em linhas gerais, não querendo adiantar o assunto, mas só para adiantar um pouquinho, nós sabemos que existe um critério. Eu queria até deixar essa pergunta, né, qual é o critério pessoal? Às vezes para o médico escolher, quem é que vive, a mãe ou o neném, né? Então daqui a pouco nós vamos responder isso aí, eu agradeço aí a participação aí do Luiz, tá bom? Hã, temos a Terezinha fala: "Professor, depois você pode mandar essa matéria no portal". Eh, Terezinha, tudo é muito novo. Eu vou aqui ver com meu filho se tem como, fazer isso, mas, o que fica registrado mesmo lá no portal é a presença de vocês, é a matéria que está sendo dada, é o que vocês estão aprendendo, né, ou seja pelo WhatsApp, mas se isso, o que nós estamos fazendo aqui, se converter para um vídeo, eu mando lá no grupo, tá bom? Tá bom, Terezinha? Valeu aí. A Luciana Pacheco diz que acho que ele disse sobre a hemorragia, o óbito é do bebê ou da mãe. É, vamos ver isso aí. Ah, sobre a hemorragia, ô Luciana, é da mãe. Nesse sentido, da mãe, não do bebê, tá? Então, é da mãe, pelo que eu estou entendendo aqui a sua a sua frase, tá? Hã, deixa eu ver aqui. E vamos lá então. Vamos continuar. Então eu estou aqui, pessoal, no slide 4, onde nós já falamos aqui sobre as complicações maternais, tá? E a última foi hemorragia pós-parto, tá? Hemorragia pós-parto. Temos mais complicações, né? Quando a gestante complica, pessoal, temos mais complicações aqui. Ó, abscessos pélvicos, né? Ou seja, pus na região pélvica. Agora tem uma pergunta boa aqui. TEP, tromboembolismo pulmonar. O que é um tromboembolismo pulmonar, pessoal? Quem que gostaria de estar escrevendo aqui para nós o que é um TEP, um tromboembolismo pulmonar? Como é que isso é causado, pessoal? Quem é que gostaria de falar aí um pouquinho sobre TEP, tromboembolismo pulmonar? E eu vou continuando aqui. Complicações da ferida operatória. Então vocês vejam que o médico adiantando o parto, né, na realidade vai ser uma cesariana, nem parto é, às vezes é mais uma cesariana,
a própria incisão da cesariana é um risco para essa gestante. Então, essa complicação da ferida operatória se refere à própria incisão da cesariana, tá? O descolamento, por exemplo, pessoal, prematuro da placenta, tá? E por fim, o choque séptico. Pronto. Choque séptico. Olha só, né? Vamos dizer que um abismo vai puxando o outro, né? Olha só onde essa gestante chegou, no choque séptico, tá? Então, deixa eu ver aqui, se alguém já está falando alguma coisa aqui. A Luciana diz que quando entope uma veia do pulmão, né? É verdade, verdade, quando entope uma veia do pulmão, verdade. A Gabi falou coágulo em alguma artéria no Ô, Gabi. Hã. E a Gabi fala que seria parecido com a trombose. Perfeito, gente. Perfeito, vocês estão afiados. Isso mesmo. Tromboembolismo pulmonar, né. Então pode ser a formação de um coágulo? Pode. Pode ser uma placa de ateroma? Pode. Pode ser ar? Pode. Isso é uma embolia, né. Isso é um TEP, é um trombo, né, é um tromboêmbolo pulmonar, né, ou um tromboembolismo pulmonar. E isso acontece, pessoal, fazendo um paralelo aqui, nós vamos ter uma aula só de acessos vasculares. E nessa aula, uma das complicações de se ter um catéter central é exatamente o TEP, né, porque quando a gente tira esse catéter dentro da veia do paciente, e às vezes nem precisa tirar, na ponta distal desse catéter cresce um coágulo, e esse coágulo ele se desloca, e ele vai para onde? Para o pulmão do paciente. Ou seja, aí nós temos aí um tromboembolismo pulmonar. Então nós vamos ver muitas complicações também através, por exemplo, de catéter. E a Gabi fala aqui, né? Ar, é verdade, Gabi. Ar, ar também é um êmbolo. E como que, ô professor, como é que acontece esse ar lá dentro da gente? Primeiro, quando não se tem o cuidado de tirar um catéter central na posição certa. Nós vamos ver isso. Vocês me lembram, viu, Gabi? Existe uma posição, existe um modo de sacar um catéter central. Aí, quando não tem esse cuidado, aí nós vamos ter também uma complicação que se chama tromboembolismo pulmonar. Por exemplo, deixar injetar muito ar na veia do paciente, quando não se tira o devido ar do equipo, quando não se tira o devido ar do equipo, vai ar e pode sim evoluir aí com essa bolha de ar no organismo, pode sim evoluir para um tromboembolismo pulmonar, tá certo? Então, a Gabi perguntou: ar, professor? É verdade, ar, tá? E aí a Luciana diz assim: esse catéter central só o enfermeiro pode fazer? Luciana, muito boa pergunta. Esse catéter central, que é o PIC, que é um catéter central de inserção periférica, em primeiro lugar, quem faz é o enfermeiro, tá? Então, durante 5 anos, eu passei muito desse tipo de catéter. Fazia anestesia local, só não suturava, mas fazia anestesia local. Então, esse catéter, ele chega perto do coração, né, na veia cava superior. Por isso que nós chamamos de catéter central. Então, todo catéter central, já está uma deixa aqui de acessos vasculares para vocês, todo catéter central, catéter venoso central, a ponta distal, ela está na veia cava superior, que desemboca no átrio direito do coração. Tá bom? Então, o enfermeiro capacitado e especializado, ele passa o PIC,
que é o catéter central de inserção periférica. E o médico passa outros tipos de catéteres centrais, os quais eu vou deixar aqui, né, no mistério, para depois a gente prosseguir sobre esse assunto aí, tá bom? Ei, a Luciana aqui tá aqui, ó, vamos lá. Então, em um acesso venoso periférico, se for o ar no equipo, causa embolia pulmonar? É, Luciana, dependente da quantidade, pode causar. Por isso que nós temos todo o cuidado de preencher o quê? O equipo. Se a gente não tiver o cuidado de preencher o equipo, o negócio fica difícil, viu? Vamos lá. A Juliana diz assim: no estágio, presenciei o enfermeiro fazendo na paciente. Fazendo o quê, Juliana? Né? No estágio, presenciei o enfermeiro fazendo na paciente. Ah, fazendo pique. Bacana, Luciana. Né? O enfermeiro faz o pique, sim. Tá bom? Ele passa o catéter central de inserção periférica. Né? Aí o Luiz diz assim: apenas uma bolha de ar causa tudo isso, professor? Não, querido. Obrigado, Luiz, pela. Não, Luiz. O que o Luiz está falando aqui, gente, isso é muito importante, viu? Uma bolha de ar não vai causar esse estrago. Mas uns 10, 15 centímetros de ar no equipo, aí vai causar um estrago. Tá bom? Então a gente tem que ter o bom senso. Uma bolha de ar passa, né? Mas aquele ar que a gente não preencheu no equipo e para o paciente, Luiz, aí vai causar um mal, viu, querido? Ufa, Luiz. É isso aí, Sandra. Obrigado, viu? Tô começando a ficar menos nervoso aqui, viu, Sandra? Então, já que você falou que eu estou indo bem, eu agradeço aí, viu? Vamos continuar aqui então, pessoal. Que bom. Estou feliz de saber que tá dando certo. E eu creio que dando certo por aqui, pessoal, eu vou fazer isso para as outras turmas, né? Porque se vocês estão gostando, eu vou fazer isso para as outras turmas também, né? Quem sabe, né? Ah, pois não, Gabi, eu não vi mesmo. Qual que é a pergunta, Gabi? Você falou assim, fiz uma pergunta ali, mas acho que o senhor não viu. Pode fazer de novo, Gabi, por favor, que eu estarei a responder. Pode fazer, Gabi. Vamos lá. Caso o cateter estiver fora do local, né, devido, teria como saber na hora de alguma administração? Gabi, muito boa pergunta. Vocês estão me puxando lá para a aula de acessos vasculares. Assim vocês estragam a minha surpresa que eu tenho para vocês. Mas eu vou responder, né, para que vocês durmam tranquilo. Ô, Gabi, é o seguinte: um acesso venoso periférico, aquele que é puncionado pelo auxiliar, pelo técnico de enfermagem, pelo enfermeiro, né, por toda a equipe, aquele acesso pequeno, o íntima, nexiva, o gelco, esse, se você puncionar, começar a correr um soro, e às vezes existem sinais clínicos que a gente percebe quando a veia está fora. Então a gente percebe. Agora, tratando-se de um catéter venoso central, como o PIC, ou um catéter venoso central, um arro passado pelo médico, que somente ele pode passar, vocês vão perceber no decorrer dessa aula de acesso que é difícil e que nós vamos ter que fazer um raio-x para saber se esse cateter está na posição certa, porque está dentro aqui do tórax. Então não tem como saber, não. A não ser através do raio-x, e existe, assim, vamos dizer, outros meios para saber se esse catéter também está bem locado ou não. Só que aí, paciência aí, pessoal, paciência aí, Gabi, que nós vamos fazer uma boa aula de acessos venosos
Tem muita coisa aí para vocês aprender. E sabendo que o YouTube deu certo, aí eu vou mostrar para vocês. Para quem nunca viu, eu gostaria de mostrar para vocês isso lá na sala de aula, né? Mas para vocês que nunca viu, eu vou mostrar por aqui mesmo, né? O que é um catéter, o que é um pique, o que é um chile, o que é um arrow. Ih, agora vai, viu? Agora o negócio vai ficar bom aqui com esse tal de YouTube aqui. Aí a Luciana Pacheco diz, né? No catéter ele tem uma ponta radioativa igual na sonda? Não, 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 Luciana. Não, não tem, mas existe outras maneiras de saber e é, e a gente responde isso depois, viu, Luciana? Ai, ai, ai. Ô, Luciana, desculpa perguntar. Não, não, não é você, não. É de outra turma. Eu ia falar uma coisa aqui, mas é outra turma. A Sandra perguntou se essa matéria está em PDF no portal. Sim, Tereza. Essa matéria está em PDF, tá bom? Ah, no portal, deixa eu. Tá, tá, tá. Já tá, viu, Luciana? Ô, Sandra? Já está no portal, tá? Então, eu já deixei lá métodos dialíticos, já deixei aí a gestação complicada, já está lá, e eu já deixei também sobre monitorização hemodinâmica, parte um e parte 2, tá? Então tá tudo lá no portal. Deixa eu ver aqui. Tereza, tem que fazer o raio-x quando se trata de um catéter central. Quando se trata de um acesso venoso periférico, que o auxiliar ou técnico de enfermagem ele funciona, aí não precisa de um raio-x. Mas o catéter que eu passo, que o enfermeiro passa, que é o PIC, um catéter central, um arrow, por exemplo, que o médico passa, todos eles precisam de um raio-x, tá? E a gente vai ver isso aí futuramente. Vamos continuar, a conversa tá boa, né, pessoal? A conversa tá boa. Agora, vamos falar um pouquinho de prevenção, né, dessa infecção, né, no líquido amniótico. Olha aqui, ó, o risco de infecção amniótica é diminuído, evitando ou minimizando exames de toque pélvico em mulheres, né, com RPMP, que é ruptura prematura das membranas. Então, essa questão, né, da infecção do líquido amniótico tem muito a ver também com todo o cuidado, né, que o obstetra tem, o ginecologista, né, principalmente tem para fazer o exame, para não levar uma mãozona contaminada para lá, todas essas coisas aí, né? Agora é o momento. O momento que eu gostaria de chamar a atenção, pessoal, no sentido de pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Essa é a questão. Porque, às vezes, para a gente não fazer confusão, nós temos que ter o quê? Esse discernimento. O que é pré-eclâmpsia e eclâmpsia? Não sei se vocês, antes de olharem aqui, já na aula, se vocês tinham essa noção. O que é uma pré-eclâmpsia e eclâmpsia? Então, vamos discernir esses dois fatores, pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Pré-eclâmpsia é o desenvolvimento de hipertensão com proteinúria. O que é proteinúria, pessoal? É a presença de proteína na urina. Ou edema depois da 20ª semana de gestação. Vocês começam a analisar as consequências deletérias da hipertensão. Olha só,
o que causa a hipertensão. Não somente na gestante, mas naquele hipertenso que nem sabe que é hipertenso. Mas o estrago no organismo já está acontecendo. Essa é a questão. O estrago já está acontecendo. Quando a gente fala que com proteinúria, não é normal, gente. Eu, você, enfim, urinar e sair proteínas na urina. Sai pouquinho, mas não é normal sair em quantidades consideráveis. Não é. Quando isso começa a acontecer, pessoal, isso quer dizer o quê? Proteinúria na urina já é um sinal, olha aí, já é um sinal de falência renal. Você sabia disso? É. Além da proteinúria, está aqui escrito aqui, edema. Você começa a associar uma coisa com a outra. Um discreto edema na gestante, vai lá. Mas quando esse edema é de membros inferiores, membros superiores, isso aponta para nós o quê? Qual é o alerta? É que a função renal dessa paciente não está boa. E por que, que a função renal dessa paciente não está boa? Por conta da hipertensão. Então, a hipertensão é definida em qualquer época da gestação como pressão diastólica superior ou igual a 9, ou pressão sistólica igual ou superior a 140. Pronto. Isso é um quadro hipertensivo. 14/9 é hipertensão. Pessoal, principalmente para gestante. Principalmente para gestante. Na experiência do dia a dia, pressão boa para gestante é 12/8, abaixo de 12/8. Isso é pressão boa para gestante. Quando a gestante começa a apresentar 13/8, olha, 14/9, muita gente, pessoal, com 14/9, ainda leva, né? Ainda leva uma vida, né? Mas a gestante, olha só já o estrago. Já fica toda edemaciada porque os rins já estão comprometidos. Já tem proteinúria, porque os rins já estão não estão segurando mais nada, não estão filtrando mais nada, né? Então, olha só, as medidas devem ser obtidas no mínimo em 2 ocasiões, com intervalo superior a 6 horas, após repouso em decúbito lateral esquerdo com a paciente sentada. Tô vendo aqui o que o pessoal está falando. Eita! Deixa eu dar uma pausa aqui. O que vocês estão vendo aqui, né? A Tereza diz: acho que sim, já ouvi que o bebê cozinha, né? E fica tudo preto, no caso da eclâmpsia. Ô Terezinha, mas tem um. E você falou bem aqui, viu, Terezinha? Na eclâmpsia, porque a eclâmpsia é uma situação mais grave, né? Por que que fica tudo preto, gente? Eu gostei da Terezinha. Vamos por parte aqui, né? Aí vocês falaram aqui, a Luciana falou, eu creio que sim, Gabi, a minha irmã teve hipertensão, ficou internada há mais de 5 meses na gravidez, e a bebê teve que teve que tomar um medicamento para terminar de se formar. Existem muitas complicações, né, pessoal? Agora, a Terezinha falou uma coisa interessante, né? Por que que fica, que fica preta a criança, né? Quem é que sabe me dizer? Não é que fica preta, né? É o seguinte, pessoal, a hipertensão, ela impede que o neném, né, o feto, ele receba oxigênio e nutrientes. Então, não tem oxigenação lá dentro da barriga da mãe. Os nutrientes não chegam como deveria chegar, né? Então, dependendo da situação, o parto, ou melhor, a cesariana, né?
é feito às pressas e de urgência, porque está faltando oxigênio, está faltando nutrientes e a criança, em algum momento, ela nasce, se é uma pessoa de cor clara, né, bem clara, ela nasce da minha cor, né. Vai nascer, o pessoal: "Opa, mas a mãe e o pai é tudo, né, da cor clara?". É, vai nascer cianótica, né, vai nascer cianótica, tá certo? Então, é como a Gabi fala aí, ó, teria algo a ver com a cianose? Tudo a ver, Gabi. Esse é o termo técnico, viu, Gabi? Isso aí, Gabi. Cianose, cianose de extremidades, tá certo? Vamos lá, pessoal. Então, hã, o tratamento ambulatorial somente é reservado a pacientes com pressão sistólica, né, inferior. Olha aí, pessoal, isso aqui é um dado importante. 14/9 interna paciente. Isso aí é para vocês, por exemplo, passar até essa informação e estar seguros desses parâmetros, né. 14/9 interna o paciente. Agora, uma pressão inferior a 14/9 vai deixar essa gestante por aí? Não, ela vai ter que ser acompanhada. Ah lá, o tratamento ambulatorial, no ambulatório, somente é reservado a pacientes com pressão sistólica inferior a 135 milímetros de mercúrio, né, e diastólica inferior a 85, ou seja, abaixo de 14/9 é ambulatório. Acima de 14/9, essa paciente já vai ter que ficar internada. E tem gente, pessoal, que fica internado aí 5, 6 meses, viu. E não é fácil, viu. Aqui no Cachoeirinha existe a maternidade e o pessoal fica ali, tipo uma casa para eles, para elas, né, melhor dizendo, porque fica lá internada, 5, 6 meses e não pode levantar não, tá. E aqui diz assim: "Sem proteinúria e com crescimento fetal intrauterino normal", tá. Então, eu vou repetir aqui, o tratamento ambulatorial somente é reservado a pacientes com pressão sistólica inferior a 135 e diastólica inferior a 85, sem proteinúria e com crescimento fetal intrauterino normal. Isso para ela ser acompanhada o quê? Ambulatoriamente falando, tá certo? Deixa eu ver o que é que vocês estão falando aqui. Hã, e assim vai, né. Olha, a Marta: "Eu tive eclâmpsia". Ô Marta, olha aí, hein. E você está viva entre nós para contar, hein. Olha aí a Marta: "Eu tive eclâmpsia". E é sobre isso que eu quero falar com vocês, né. É sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre eclâmpsia agora. Agora, antes de falar sobre eclâmpsia, pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês, eu queria fazer uma pergunta na realidade, né. Deixa eu ver uma pergunta que eu preciso fazer aqui para vocês. Eu creio que está nesse slide aqui. Deixa eu ver. Nã-nã-nã-nã. Ah, tá aqui. Pessoas, tem uma pergunta que eu quero fazer muito importante, por quê? Porque é inerente, né. Nós aferimos muita pressão arterial, não é verdade? Nós acabamos aferindo muita pressão arterial. Aqui está escrito o seguinte: "As medidas devem ser obtidas, no mínimo, em 2 ocasiões, com intervalo superior a 6 horas. Após repouso", olha aqui, pessoal, "em decúbito lateral esquerdo, com a paciente sentada". Por que que normalmente a paciente, ela precisa permanecer em decúbito lateral esquerdo, né? Quem é que poderia me responder essa questão, né? Por que que na gestante, nós profissionais precisamos aferir a pressão arterial
em decúbito lateral esquerdo? Quem é que vai responder essa? Deixa eu ver aqui. Essa Luciana tá demais. Eu não me lembro quem é essa Luciana Pacheco. Eu só conheci vocês acho que uma vez, né, pessoal? Essa Luciana tá demais, né? Olha aqui, Luciana Pacheco, né? Ó, para poder passar oxigênio, não é, professor? É. Essa Luciana tá demais. Falam que o lado esquerdo é melhor. Olha só. Deixa eu ver aqui. O que a Juliana respondeu? Tá. Ela está preocupada aqui, a Juliana, com o, né, o contexto, né? Aqui da nossa aula. Mas essa Luciana Pacheco, eu quero conhecer, eu quero recordar, né? Porque conhecer, eu creio que eu conheço, né? No WhatsApp, eu vou olhar a sua foto, vou ver se eu me lembro. É muito bem. Tá de parabéns, Luciana Pacheco. Tá de parabéns, porque é para melhorar a oxigenação. Mas como é que isso acontece? De uma forma anatômica falando, Luciana Pacheco. Como é que isso acontece? Você falou tudo. É para melhorar a oxigenação, para melhorar o fluxo de sangue, né? Mas o que é que acontece aqui dentro quando a gente deixa a paciente em decúbito lateral esquerdo? Hã? Vamos ver. Ah, Luciana Pacheco está dizendo assim: não me conhece não, pro. Não vi ainda. Ah, então tá bom, Luciana. É a representante da sala. É, é, é. Obrigado, Tereza. E aí, pessoal, quem é que vai me responder? Né? A representante da sala? Vocês querem que a representante da sala responda? Por que, quer dizer, por que ela já respondeu? Eu quero saber anatomicamente, me justifique anatomicamente por que que essa paciente gestante, ela nós orientamos que ela sempre fique em decúbito lateral esquerdo. Quem é que pode me responder? A Gabi diz, porque o coração já fica do lado esquerdo? Olha, vamos dizer que eu concordo com você, né? Que o coração fica do lado esquerdo, mas existe um fator anatômico, né? Que quando a paciente fica do lado esquerdo, aumenta o fluxo de sangue, né? E aí, aumentando o fluxo de sangue, aumenta a oxigenação para o neném, aumenta os nutrientes, né? Vamos ver aqui. É, Gabi, vai saber, né? Então vamos lá. Pessoal, né? A gestante, ela é colocada em decúbito lateral esquerdo, né? É verdade, Tereza, também, né? Para o bebê respirar melhor. É verdade, né? Então o neném respira melhor porque recebe mais oxigênio, recebe mais nutrientes. Ele não vai sair roxinho na hora do parto ou da cesárea. Tudo isso é verdade. Agora vamos direto ao assunto. Anatomicamente falando, a paciente ela fica em decúbito lateral esquerdo, por quê? Porque nós temos a veia cava inferior. É pela veia cava inferior que fica do lado no hemitórax direito, essa veia cava inferior que entra, né, ali no ventrículo direito, que se a gestante ficar para a direita, esse grande vaso que traz sangue para o coração, ele vai ficar comprimido. Então, para esse vaso, essa veia cava inferior, não ficar comprimida, nós pedimos para a paciente virar para a esquerda, dando livre vazão para essa veia, que se chama veia cava inferior, fica ali livre vazão, ninguém está oprimindo, ninguém está segurando,
e ali flui todo o sangue, né, que realmente precisa chegar lá para o pulmão e do pulmão retornar via artéria aorta. Tá bom? Então tá aí. Essa é a resposta, tá? E vamos continuar aqui, então, pessoal, falando sobre eclâmpsia. Então, vocês já sabem o que é pré-eclâmpsia, não é verdade? Vocês já sabem. E a eclâmpsia, né? Quem é que poderia, né, me dizer antes de prosseguir no próximo slide? Não pode abrir o próximo slide. Quem é que poderia me dizer o que é eclâmpsia? Quem é que poderia me dizer o que é eclâmpsia? Qual é a diferença da pré-eclâmpsia e da eclâmpsia? Qual é o divisor de águas? Mas não pode olhar, hein? Vocês vão parar aqui, não pode olhar no slide 7. O próximo slide não pode olhar, não. Eu só quero saber se alguém sabe, né? Qual é a diferença de uma pré-eclâmpsia para uma eclâmpsia? O que difere? Quem é que se habilita a responder? Eu vou beber uma aguinha aqui. A Juliana fala que quando a pressão arterial sobe de uma vez. Não. Mas essa Luciana, ela tá demais hoje. Pessoal, a Luciana sempre foi assim. Que coisa. É isso aí. A Marta está falando também, né? Convulsão, falta de oxigênio, perda de consciência. Ah, é isso aí, pessoal. Gostei. Pessoal, então agora vamos para a próxima. É claro que eu vou falar de eclâmpsia daqui a pouco. Eu creio que a eclâmpsia está logo um pouco mais adiante, mas vocês já pegaram aqui. A pré-eclâmpsia, né? Temos a questão quando a pressão está abaixo de 14/9 e não tem proteinúria, o tratamento, o acompanhamento é ambulatorial na UBS. Pressão acima, igual ou acima, 14/9, com proteinúria, já interna. Só que aí é que está. A gestante internou com esse quadro. Olha, se a gente não ficar de olho, não fizer de tudo por essa paciente, e às vezes acontece, né, gente? Não é porque não fez de tudo, mas às vezes acontece. De uma forma ou de outra, a paciente evolui para a eclâmpsia. E aí, ó, como vocês já falaram, quando isso acontece? Infelizmente, pessoal, é quando a hipertensão ela está de uma forma tão alta na gestante, que acaba ela convulsionando. Então, a convulsão convulsionou, eclâmpsia. Esse é o divisor de água, pessoal. O divisor de águas é essa. Se não convulsionou, não é eclâmpsia. Pode até para UTI, receber medicação, mas só convulsionou, aí pronto. A gente vai falar, entrou na eclâmpsia, tá? É o, é o ápice dessa gravidade, a eclâmpsia, tá? Por isso que diz aqui, eclâmpsia
é diagnosticada quando ocorrem convulsões. E detalhe, hein, pessoal? Sem antecedentes neurológicos. Porque se a gestante, óbvio, né, já apresentava convulsões por crises epilépticas, tudo bem. Agora, a, a gestante nunca apresentou nada, nunca teve um mal epilético. Aí engravidou e convulsionou, eclâmpsia, tá? Existem alguns aspectos clínicos que nós temos que nos atentar para a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia. O ganho de peso, né? Então, antes de eu começar aqui, a Gabi está me perguntando aqui. Professor, uma pergunta besta, mas não é besta não. A hipertensão pode, de alguma forma, levar à convulsão? Olha, numa gestante, sim, Gabi. Agora, eu confesso para você, no decorrer de todos os meus anos de hospital, né, eu nunca vi nas emergências hipertensivas, eu nunca vi um paciente evoluir para convulsão. O paciente com crise hipertensiva, ele apresenta muitas outras coisas, né? E fatais, fatais. Mas convulsionar por uma crise convulsiva, não. Agora, olha só o diferencial, né? A gestante, quando pressão arterial não controlada, aí evolui sim por uma convulsão. Viu só? Tá bom? E a Luciana diz: uma paciente que tem epilepsia é mais fácil ter eclâmpsia? Não, não. Não. Tá bom? A resposta é não. Aspectos clínicos, pessoal. Olha aí. Ganho de peso. Então, a pré-eclâmpsia e eclâmpsia, a gente precisa tomar muito cuidado. Ah lá, ganho de peso. Na pré-eclâmpsia e na eclâmpsia, tem proteinúria? Tem proteinúria. Cefaleia, né? Que diga vocês mulheres, né? Cefaleia, né? Vocês têm muito, né? Muita cefaleia. O homem, se tiver uma cefaleia, ele pede para internar, né? Porque não aguenta. A mulher tem cefaleia e por aí vai. E é firme, né? Dor epigástrica é provavelmente explicada por edema ou hemorragia hepática. Nós já estamos chegando aqui, pessoal, quando se fala uma hemorragia hepática, nós já estamos chegando aqui a uma gravidade. E essa paciente, certamente, ela está internada e, quando não, numa UTI. Olha só, hemorragia hepática. Sobre essa hemorragia hepática, nós vamos falar daqui a pouco. Aí, nós chegamos aqui, pessoal, nesses aspectos clínicos de ganho de peso, proteinúria, cefaleia, dor epigástrica. Até aqui, nós podemos falar que é uma pré-eclâmpsia. Mas o divisor de águas está ali, ó, convulsões. Aí nós já estamos numa eclâmpsia. Só que a eclâmpsia, olha só o que vai acontecer também, além de convulsões, olha só o que vai acontecer. Vocês já ouviram falar de síndrome HELP? Olha aí, hoje vocês estão ouvindo falar de síndrome HELP. Vocês lembram
lá na frente que um dos motivos de óbitos é a hemorragia uterina, olha aí o que acontece. Síndrome HELP é caracterizado pela plaquetopenia e hemólise. Quem é que poderia me dizer aqui o que é plaquetopenia e hemólise? Primeiramente, pessoal, o que é uma plaquetopenia? Quem é que poderia me dizer? O que é uma plaquetopenia? Não pode, não pode olhar na internet, não pode consultar, não. Eu quero que vocês tragam na memória de vocês, né? Vocês já são aí técnicos de enfermagem, informação, né? O que é uma plaquetopenia? A Marta respondeu aqui, é a falta de plaquetas. Ô, Marta, é quase isso, viu? É quase isso. Opa, mas essa Luciana tá demais. Eu preciso conhecer essa Luciana Pacheco. Ela diz que é o quê? Nível de plaquetas abaixo. É isso aí. É isso aí. Que coisa. Será um prazer conhecer essa Luciana Pacheco, viu? Ela é ligeira. A Terezinha diz: tem alguma coisa a ver com plaquetas? Com certeza. Ah, ô, Luciana. A, a Luciana diz assim: é que eu já tive. Ô, Luciana. Então você passou por maus momentos, né? Num bom sentido, né? Porque a plaquetopenia é exatamente isso. Não é ausência de plaquetas, mas elas estão muito baixas. Às vezes, pessoal, abaixo de 50.000, elas estão baixas, né? E hemólise? Quem é que poderia me dizer aqui, né? A Janaína também acertou, né? Baixo nível de plaquetas. Parabéns, Janaína. E hemólise? Quem é que, quem é que se habilita? O que é hemólise, pessoal? O que é hemólise? É, Gabi. O que é hemólise? Quem é que se habilita? Terminologia. O que é hemólise? É, Luciana. Tem a ver com glóbulos vermelhos. Quem é que pode completar aí? A Luciana Pacheco. O que é hemólise? Hemo de glóbulos vermelhos, hemoglobina, e o sufixo, né, lise, né, hemólise. Tem alguma coisa a ver mesmo com glóbulos vermelhos, mas a Gabi fala, o resto eu não sei. Hemólise, gente. Ah, vamos lá. É a quebra das hemácias. Hemólise, tá bom? Então, hemólise é a quebra das hemácias. Elas começam a se quebrar. Então, a síndrome HELP, a gente pode perceber que é uma complicação que não é fácil para a gestante. Ela convulsiona, está numa situação de eclâmpsia, né? Convulsiona, está numa UTI, começa a sangrar, ter hemorragia. E por quê? Por causa da síndrome HELP. Tá bom? E aqui, tá aqui, né, pessoal? Síndrome HELP se desenvolve normalmente antes da 37ª semana de gravidez, tá? Vamos um pouquinho, pessoal, falar um pouquinho do tratamento. O tratamento da pré-eclâmpsia, né? Grave e eclâmpsia. Vamos lá. Prevenção e controle das convulsões. Isso se faz na eclâmpsia, né? E qual é a medicação que é usada
na gestante para combater a eclâmpsia? Tá aí, ó. O sulfato de magnésio é feito endovenoso e intramuscular. Aí eu pergunto para vocês que já estudaram farmacologia. Normalmente, pessoal, quando eu acudia, abordava lá na UTI um paciente que convulsionava, o que é que eu fazia? Eu fazia diazepam. Eu fazia solução desse mal de diazepam. Por que que na gestante não se faz diazepam? Me respondam, por favor. Por quê? Vou beber uma aguinha. Pessoas, não se faz diazepam, não se faz diazepam, né, na gestante, porque é abortivo. É abortivo. Então, vamos dizer que a gestante começou a convulsionar, né, na terceira ou quarto mês de gestação. E aí? Vai fazer diazepam? Vai abortar. Então, se faz o quê? Sulfato de magnésio na veia. Sulfato de magnésio intramuscular. Tá bom? Então, primeiramente por causa disso, né? E por aí vai, né? Como vocês já estão muito bem craques aqui, a Marta respondeu muito bem, porque deprime o sistema nervoso central, professor? Também. A gente não quer que essa paciente vive, vamos dizer, viva dormindo, né? Então é isso aí. Maravilha, né? Muito bem, maravilha. Ahn, temos também o controle da pressão arterial. Então não é qualquer. Isso, Gabi. Diazepam é abortivo, viu? Teve muitas histórias de mulher que queria abortar, então tomava algum chá junto com diazepam, 10 miligramas de diazepam, e abortava, viu? Então, diazepam é abortivo. E aí, é como diz. É, Gabi, mas é assim mesmo. É interessante, né, Gabi? É, assim é a vida. Quando a Gabi fala assim, interessante, não sabia. É, Gabi, a realidade é que depois de 25 anos de hospital, né, 18 anos de Einstein, 7, 8 anos de Hospital São Luís Gonzaga, e, e, e aqui, junto com vocês, né, eu ainda tenho muito que aprender, viu, Gabi? Então, a enfermagem, Gabi, e todos, né, aqui que estão, né, ouvindo essa aula, assistindo essa aula, a enfermagem ela é interessante, pessoal. Vocês vão ingressar na profissão, vocês terão aí 5, 10, 15 anos de profissão, 20, 25, 30 anos de profissão, 40 anos de profissão. Eu creio que um dia vocês vão dizer o que eu estou dizendo. Eu pensei que eu tinha visto de tudo, mas a gente nunca vê de tudo, viu? A gente vive aprendendo. É um aprendizado contínuo. Depois de 25 anos de hospital, eu posso falar para vocês, se eu voltar amanhã para trabalhar, eu vou ter que aprender ainda. Então, sejam bem-vindos, né, à enfermagem. E é isso, pessoal. Vai passar 20, 30 anos vocês na enfermagem. Vocês vão ver muitas coisas, né, gente? Como eu vivi muitas coisas na vida, eu pensei que eu não viveria
o que eu vivi, tem coisas que eu pensei que eu nunca ia ver na vida, eu acabei vendo. Assim vai, né. Então a enfermagem aguarda vocês aí de uma forma, assim, bem promissora, bem promissora. Vocês vão ver cada coisa muito boa, viu gente, muito boa, né, muito boa. A Elaine diz: "Professor, então se a mulher tiver com 8 meses, por exemplo, ele pode adiantar o parto ou não?" É, o diazepam, Elaine, se dá para uma mulher que de repente o período de parto é 9 meses, se começa a tomar um diazepam com 7, 8 meses, vai adiantar o negócio, tá. Então, por isso que, por exemplo, a questão da pressão arterial. Como é que vamos controlar a pressão arterial de uma gestante? Tá aqui, pessoal, hidralazina, né, diazóxido, nitroprussiato de sódio, o nipride, ó, labetalol, nifedipina, verapamil, são medicações específicas para gestante. Não dá para chegar para gestante e dar qualquer medicação. Por exemplo, eu tomo 2 medicação, porque eu sou hipertenso. Controlado, né. Então eu tomo medicação. Agora, não pode dar o que eu tomo para uma gestante. Então a gestante tem todo um cuidado. Não se dá diazepam, por mais quantos e quantos diazepam, solução decimal, né, eu administrei em pacientes convulsionando. Essa é a solução de escolha, é o diazepam. Agora, para uma gestante, muda tudo. Para uma gestante, muda tudo. Inclusive, quando eu for dar acesso venoso periférico para vocês, vocês vão perceber quais são os cuidados que eu tenho que ter com uma gestante antes de fazer o procedimento, tá. Então a gestante, vamos dizer assim, é cheia de dedos. A gente tem que ter muito cuidado com a gestante, tá. Não é chegando, chegando não. Ó, hidratação nessa gestante, diuréticos nesta gestante. Agora, o triste é quando a gente percebe que em alguns momentos, pessoal, a gestante precisa de uma ventilação mecânica. É, aí é triste. A gestante é entubada. E quando uma gestante é entubada, é triste, tá? É triste. Drogas vasoativas numa gestante é triste também. Dopamina, né? Efedrina. A gente começa a perceber que essa gestante está muito ruim. Com ventilação mecânica, com droga vasoativa. Nessa altura, já ganhou um catéter central. Já ganhou também uma sonda vesical de demora. A situação dessa gestante não está bem, não está boa. Antibióticos de amplo espectro. Ou seja, a gente fala, a gente tem que dar um antibiótico forte. Mas vai fazer mal para o feto, vai fazer mal para os rins. Vocês podem perceber que o negócio está complicando. Monitorização hemodinâmica é uma das nossas próximas matérias, né? O que vem a ser a monitorização hemodinâmica? Antecipação do parto. Olha que triste. Antecipação do parto. E aí a gente começa a perceber
que não é fácil, pessoal, quando se fala antecipação do parto. E é claro que quando a gente fala sobre antecipação do parto, é nesse momento, deixa eu ver se eu não quero adiantar nada aqui, né. É, quando se fala em antecipação do parto, pessoal, é nesse momento que, às vezes, se decide, né, é a mãe ou o neném? E aí eu gostaria de perguntar para vocês, qual é o critério? Qual é o divisor de águas quando chega numa situação dessa? Que a equipe médica tem que decidir. É a mãe ou o neném? O neném ou a mãe? Que vocês acham? Qual é o critério que se escolhe nos bastidores de uma UTI? Que vocês, quem sabe, estarão passando os próximos anos da vida de vocês dentro de uma UTI, né, para quem gosta. Então, estou fazendo aqui uma pergunta, né, qual é o critério? Né? Poxa, essa Luciana Pacheco tá demais. Ela respondeu, pessoal. A Gabi também respondeu, né. Hã, então a Gabi e a Luciana responderam certo, né, mas muito mais a Luciana, né. Então, a resposta vocês já sabem, é uma turma muito afiada, né. O o divisor de águas, né, é quem está em melhores condições para sobreviver, tá. Esse é o divisor de águas, né. Então, se a mãe estiver em melhores condições para sobreviver esse baque, então o investimento será em favor da mãe e em detrimento verso, o investimento será muito ali no feto, na criança, em detrimento da mãe, tá certo? Ah, vamos entrar um pouquinho, pessoal, sobre a importância do pré-natal, né, como vocês podem dar uma olhada aí. A realização do pré-natal representa papel fundamental em termos de prevenção ou de detecção precoce de patologias, tanto maternas como fetais, permitindo um desenvolvimento saudável do bebê e reduzindo os riscos da gestante. O que é oferecido no pré-natal? O cartão da gestante com a identificação preenchido e orientação sobre o mesmo. O calendário de vacinas e suas orientações, a solicitação dos exames de rotina, as orientações sobre a sua participação nas atividades educativas, né? Reuniões em grupo e visitas domiciliares, o agendamento da consulta médico, né, da consulta médica, né, para pesquisa de fatores de risco. Então, pessoal, veja bem a importância do pré-natal. Às vezes eu fico imaginando que tem pessoas que não passam por esse processo, assim como muitos falam: "Olha, nem sabia que eu era hipertenso". E no fim, ali, no pré-natal, se identifica a mãe que é hipertensa. E o que falar, por exemplo, da diabetes gestacional? É ali também, é no pré-natal que se identifica, né, é no pré-natal, tá. Tem mais vantagens aqui do pré-natal. Permite identificar doenças que já estavam presentes no organismo, porém evoluindo de forma o quê? Silenciosa, como a hipertensão arterial, diabetes, doenças do coração, anemias, ó, sífilis,
detecta problemas fetais como más formações. Algumas delas, em fases iniciais, permite o tratamento intrauterino que proporciona o quê? Ao recém-nascido uma vida normal. Então, a comunicação interatrial, dependendo da situação, dá para fazer a cirurgia lá mesmo no útero da mãe. Então, hoje, o pré-natal não é igual àquele pré-natal que havia uns 20, 30 anos atrás. A ciência evoluiu, né, pessoal? A ciência evoluiu. Orientar sobre o uso de medicações, ah lá, que possam afetar o feto ou o parto, ou medidas que passam prejudicar o feto. Então não é tomar qualquer medicação, não é verdade? Comer de qualquer jeito. A questão do tabagismo, a questão do etilismo. Então tudo isso é responsabilidade nossa no pré-natal, da enfermagem, né? Preparar a mulher para a maternidade, proporcionando o quê? Informações educativas sobre o parto e o cuidado da criança. Então, a gestante de primeira viagem, né? Então é um prato cheio, né? Nesse sentido, tá? Então, pessoal, terminamos aqui, né? Mais uma aula. Eu quero dar uma olhada agora aqui, o que é que vocês estão falando aqui, né? Ah, a Gabi fala, planejamento familiar entraria? Opa! É lá que existe uma boa conversa, né, Gabi? Planejamento familiar. Como não, né? Ah, a Gabi fala, né? Para orientar sobre outros possíveis filhos. É verdade. Ô, Juliana, o que é que você quis dizer aqui? E quando a UBS é tradicional? O que é que você quis dizer? Em que sentido a UBS quando ela é tradicional? E estamos aberto a perguntas. E eu queria saber um pouquinho aqui da Juliana, né? Quando ela fala, né? Quando a UBS é tradicional. Ângelo, você está me ouvindo aí? Vê se está tudo certo no seu celular. Por quê? É porque eu fiz uma pergunta e ninguém respondeu. Tá tudo bem, pessoal? Tá tudo bem? Tá tudo bem aí, pessoal? Ah, que deu uma atrasada, né? Deixa eu ver aqui. Ah, é que deu uma travada, pessoal. Mas vocês estão me ouvindo, né? Ah, então tá bom. A Luciana Pacheco diz assim: sim, ela respondeu pro.
Ah, a Juliana Cunha está dizendo, né, que não tem esses acompanhamentos de perto. Isso é uma pena, né? Isso é uma pena. Quem sabe, né? Depende da UBS. E aí, pessoal, eh, vocês gostaram da aula, né? Por esse método? Está aprovado? Podemos continuar assim amanhã, por exemplo? Deixa eu ver, a Gabi pergunta aqui, professor, se uma grávida convive com pessoas que fumam, poderia de alguma forma afetar o bebê? Certamente, viu, Gabi? Dizem que o pior fumante é o fumante passivo, viu, Gabi? Se estiver com dois ou três fumantes na sala, eu acabo tendo os mesmos problemas de um fumante, tá bom? É isso aí, pessoal. Então, obrigado, viu? Foi muito produtivo. Claro, né? Permaneçam online. Eu acho que agora é o momento para vocês rever essa matéria, dar uma lida na matéria, tá? Ah, não sei se será possível, talvez eu até faça uma ou duas perguntas de questionário assim para vocês, algum exercício, tá bom? Mas até amanhã eu vejo, né? Teremos aula amanhã, aí amanhã eu dou uma olhadinha se eu vou deixar vocês de folga ou se eu faço alguns questionários aí para vocês. Deixa eu ver o que é que vocês estão lendo aqui, ou o que vocês estão me escrevendo aqui. Luciana diz que no caso do fumante, a criança pode desenvolver algum problema futuro. Sim, pode, tá? Pode sim. A Juliana está falando, caso a gestante adquire uma doença, tipo hipertensão arterial, eu acho que é isso, não sei. Pode ter em outras gestações. Olha, isso é muito relativo, né? Não necessariamente ela teve na primeira, ela vai ter na segunda. Mesmo porque, se é uma mãe de primeira viagem, uma primigesta, o que que acontece? Às vezes, ela não sabe, ela de repente até abriu mão de um pré-natal, não sabia que tinha algumas complicações, como uma hipertensão, pré-diabetes. Aí a pessoa ela leva então uma vida bem regrada, bem acompanhada, com um bom obstetra, aí com certeza, né, um ginecologista, tudo, não necessariamente. Então temos casos e casos, né? Né? A Tereza acho que gostou aqui da minha sugestão na questão das questões, né? Ela falou assim, uma folguinha. Vamos dar uma olhadinha aí nessa folguinha aí, pessoal. É, essas gestantes que menstruam aí no primeiro mês, às vezes elas nem sabem que estão gestantes e estão menstruando. Mas precisa ter o acompanhamento, porque isso pode ser muito prejudicial e patológico, tá? Eu já vi muitas gestantes ficarem no hospital por conta disso, para não perder o neném.
né? A Marta está dizendo, né? Será que eu tive hipertensão por ser muito nova? Você foi mãe aos 16 anos? Não está relacionado, não. Ah, é, não está relacionado, né? Mas assim, e a genética? O seu pai, a sua mãe, Marta, são hipertensos? Né? O seu IMC, como é que é, Marta? Então, a gente tem que levar muitas coisas em consideração, tá bom? A Luciana está falando, né, sobre o questionário no portal, né? Luciana, eu tenho acesso às notas, mas eu não sei como que vocês fazem, né? Mas eu posso abrir aqui o portal para saber quem é que pontuou e quem deixou de pontuar. Vamos lá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o portal. Opa. Ah, eu vou abrir o portal, tá bom? Eu vou fechar a aula. Eu vou querer abrir esse portal. Deixa eu ver como é que eu faço para abrir aqui o portal, né? Estou aprendendo aqui, pessoal. Sem fechar a tela. Ok. Opa, não. Eita. Vamos ver aqui. Eu vou dar uma olhada para vocês, tá bom? Vamos ver aqui. O que que a gente já pode dar uma adiantada nessa questão do portal. Eu estou com ele aberto, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A, a internet tá ruim. Não sei se é a internet, isso é o portal. O portal da sequencial, né, pessoal? É difícil. Deixa eu acessar aqui. Vou abrir o portal, acessar. Com licença um pouquinho, pessoal. Deixa eu abrir melhor isso aqui. É engraçado. Bom, deixa eu abrir aqui. Eu fechei um pouco vocês aí, mas é só para eu poder colocar a senha aqui. Vocês estão me ouvindo? Mal. Ah, meu filho. Eu fechei vocês, mas vocês estão me vendo. Vamos lá.
aqui. Só mais um pouquinho, pessoal, que tá difícil aqui, viu? Vamos junto aí. É, deixa eu fechar isso aqui um pouquinho. Eu vou abrir novamente aqui. Eu vou pedir para o meu filho me ajudar um pouquinho. Como que eu faço para abrir aqui uma outra janela? Aí quando eu quiser, é só entrar aqui de novo. Isso. Tá bom. Agora foi, pessoal. Agora foi. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ir na turma, né? Certa. Já entrei no portal. Já estou acessando a sala virtual. Estou acessando as notas. Vamos ver. Então, vamos lá. Eu vou falando aqui. Deixa eu ver se eu consigo deixar meia tela aqui. Consigo, Ângelo? Meu filho me ajudar aqui? Ótimo. Isso. Ah, mas aqui eu vou ter que ampliar. É. Deixa eu ver. Então, assim. Deixa eu ver. Acho que tá bom. Deixa eu ver aqui se dá pra. Ah, deu. Pessoal, então vamos lá.
Hã, eu vou falar quem pontuou, tá certo? E só vou falar quem pontuou, tá? Os que não pontuaram, pessoal, entendam que o sistema, até para nós professores, é algo novo, tá? E então não depende de mim, né, de eu colocar ou não a nota, porque existe um período para vocês fazerem. E depois daquele período ninguém mais consegue fazer, tá bom? Eu já percebi aqui que teve gente que conseguiu fazer 100%. Outros, por algum motivo, conseguiram fazer 80%. É. Outros, por algum motivo, fizeram 20 e assim sucessivamente. Então eu não sei o que aconteceu, mas a cada um. Ou a questão do próprio sistema, né, gente, que a gente sabe que não é fácil. Então vamos lá, o pessoal que pontuou, eu vou falando, tá bom? Só o pessoal que pontuou. A Rafaela, tá? Então a Rafaela pontuou, tá bom? Quem mais que pontuou aqui? A Delange pontuou. A Ana Beatriz pontuou. A Luciana Pacheco pontuou. A Tereza Cristina pontuou. A Juliana pontuou. Por exemplo, a Ana Beatriz e a Juliana pontuaram 100%, tá? Então, por isso que eu falo para vocês, tem pessoas que conseguiram, por algum motivo, pontuar o 100% e outros não. Aí eu já não sei o porquê. O Não sei porquê, tá? Perdão. Então temos aqui a Juliana, né, pontuou, a Dilce pontuou, a Stephanie pontuou, a Sandra de Cássia pontuou. Quem mais que pontuou? A Maria e Dilma pontuou muito bem, 100%. A a Jaine, né, pontuou. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Tem. A Ana Lúcia pontuou, a Marta pontuou, a Cláudia Regina pontuou, o Johnny Rodrigues pontuou, a Janaína Rosa pontuou, a Fernanda Correia pontuou 100%, tá bom? A Larissa pontuou 100%, a Juliana pontuou, que mais? A Tainá, né, Tainá Vitória pontuou. Então, pessoal, eh, essas pessoas todas pontuaram, tá? E as que fizeram e "Ô professor, eu fiz e eu não pontuei nada", aí tem que realmente procurar o suporte referente da sequencial, tá? Então, a as pessoas que eu falei que pontuaram e pontuou 100% é que responderam as 5 questões, acertaram as 5 questões e as 5 questões foram, computadas, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Já passam aí das 9 horas. Aproveitem o restante da noite aí para vocês estudarem, estudem, tá? Já vão dando uma adiantadinha aí nas matérias aí.
e a gente vai se falando por aqui, tá? Então temos aí o WhatsApp, não esqueçam de acessar a plataforma, porque é ela que vai dar a presença, tá bom? Deixa eu ver uma coisa aqui, deixa eu ver se eu se eu vou mostrar uma coisa dessa tela aqui para vocês. Está um outro salto para compartilhar. Não, eu vou tirar só quero mostrar uma coisa aqui, deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Hum. Aqui na lista de presença, pessoal, eu estou dando uma lida aqui, então a maioria de vocês estão ativos, né? Está no verde aqui, né? Então isso quer dizer que vocês acessaram, tal. Então tá tudo ativo, né? Nesse sentido, né? Então tem muitos aqui, tá um verdinho, então eu não sei, é nesse sentido. Bom, então tá, pessoal, muito obrigado aí. Deus abençoe vocês. Tenham todos uma boa noite, né? E pessoal aqui agradecendo, né? Obrigado, Maria, né? Boa noite a todos aí. A Gabi fala, professor, temos que ficar no portal até as 22, né? É uma boa pergunta, viu, Gabi? Porque eu creio que, pelo menos conectados, né? Sendo bem sincero com vocês, né? Conectados, não necessariamente precisa ficar folhando ali, mas conectados, né? Na nossa sala, na nossa página, para marcar presença. Porque é um sistema, Gabi, que eu confesso que eu não sei o que é que acontece, assim, do outro lado, né? Nesse sentido, né? Porque na sala de aula, Gabi, o que que acontece? Eu tinha autonomia, né? Então, para quem me conhece, às vezes o aluno precisa sair mais cedo, eu já deixava a presença. Às vezes o aluno, professor, eu não pude estar na sua aula por causa disso, disso, disso. Tinha uma louvável justificativa. Então eu tinha o manejo. Aqui eu não tenho manejo, então eu não conheço. Então, vias de regra, para evitar dúvida, vamos ficar até meia-noite, oh, até meia-noite, vamos ficar pelo menos até as 10, tá bom? Fiquem conectados, fiquem até as 10, aí depois vocês saem aí da sala virtual, tá bom? Então, deixa eu ver se alguém, né? O senhor poderia fazer uma lista de presença e marcar os que estão participando do vídeo, do chat ou do WhatsApp? Não tenho como, porque isso, Luciana, é da escola, né? Então, eu não tenho como. Então, a presença realmente ela é marcada ali na sala virtual, tá? Eu não tenho como fazer isso, tá? Mas é aquela coisa. O que fica é a nossa palavra, né? Que nós estamos em aula, estamos participando das aulas, vocês estão entrando, vendo as aulas, né? Respondendo um questionário, e é por isso que é tão importante que vocês permaneçam. Agora, eu creio que nessa questão de registro, é o único que eu posso afirmar que é pelo portal, tá bom? E a gente está se descobrindo, né, gente? Diante de um contexto que está acontecendo aqui no mundo, a gente está procurando, por exemplo, vocês estão tendo aula EAD.
Eu fico imaginando a gente ter uma aula EAD lá no chat. Como é que seria, né? Vocês digitando, eu digitando, como? Ia ficar uma coisa amarrada, né? No Zap, já foi um alívio. Pelo menos eu falo, vocês me enviam a mensagem, só que hoje eu creio que a gente deu um salto muito grande, né. Temos aqui a participação de todos os alunos aí, vocês estão me vendo, eu não vejo vocês, mas vocês estão me vendo, eu estou interagindo aqui com as perguntas. É como diz, a gente eu creio que para EAD, a gente está bem na fita, para EAD, viu. E vocês foram a primeira turma que tem dado muito